A mensagem de hoje está baseada no livro de Marcos, capítulo 8, verso 34. Vamos ler juntos? Marcos, capítulo 8, verso 34. Marcos 8, 34. Quem achou, diga amém. 8,34 diz: E chamando a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. O texto da Bíblia diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho de Cristo muitas vezes é tido como oba-oba nas igrejas. Hoje o Evangelho de Cristo se tornou símbolo. As pessoas usam como tatuagem a cruz de Cristo, usam como cordão a cruz de Cristo, como uma pulseira, como símbolo. Mas antigamente não era assim. Hoje, modernamente falando, seguir a Cristo seria seguir alguém que vai para a cadeira de roda, para a cadeira elétrica. Seguir alguém como Cristo, antigamente, era seguir alguém que estava certo que ia morrer. Porque a Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ora, quem é que estamos seguindo? Senão aquele que carrega a cruz nas costas. E quem carregava a cruz nas costas estava com o destino certo para o quê? Para morrer. Nós não estamos seguindo um outro tipo de pessoa, estamos seguindo a Cristo. Modernamente, o equivalente seria seguir alguém que está no corredor da morte. A morte é o destino da pessoa e estamos participando de uma cerimônia fúnebre. Pelo menos nós somos os primeiros e esperamos que não estejamos sozinhos. Aqui ele diz: aquele que quiser. A Bíblia não obriga ninguém a seguir a Cristo. Só que a pergunta que eu faço para mim e para todos nós é: estamos realmente seguindo a Cristo? O que é seguir a Cristo? Seguir é o quê? É dizer eu sigo, eu sou do Evangelho, é gritar aleluia, é ir para a igreja todo sábado, todo domingo. Isso é seguir a Cristo? Saber quem está seguindo é importante para a gente saber que caráter é o nosso. Quando sabemos quem seguimos, sabemos para onde vamos e aonde vamos chegar. Qual o ritmo da caminhada? Eu confio na pessoa que eu estou seguindo. O que te trouxe aqui hoje, por exemplo? O que nos trouxe aqui hoje? Foi uma pregação? É uma mensagem boa? Foi alguém que a gente conhece que nos trouxe aqui? Foi uma música que a gente ouviu e achou legal e veio para dentro da igreja? Eu não sou nada contra essas coisas, mas a pergunta: o que nos leva a dizer eu sigo a Cristo? O que nos leva? Saber atrás de quem e do que estamos indo nos ajuda a descobrir para onde vamos. Se a gente não sabe quem está seguindo, qualquer caminho serve. Dentre os santos de plástico de hoje, de barro, e os santos de auditório de nossos dias, Jesus tem que propiciar para nós o fato de morrer. Em outras palavras, as pessoas não querem compreender o verdadeiro Evangelho, não querem negar a si mesmas e pegar a cruz e seguir. Ele disse: pegue a sua cruz. Ele não disse: pegue o seu saquinho de dinheiro. Ele não disse: pegue isto, pegue aquilo outro. Ele falou: pegue a cruz. E o que é a cruz? A cruz é símbolo de morte. E muita gente não compreende hoje que seguir a Cristo é seguir um homem que carregava a cruz nas costas. As pessoas acham que seguir a Cristo é outra coisa. É apenas um oba-oba, é vir para a igreja, é dizer que é. Nós seguimos, lembrem-se, nós seguimos o homem que carregou a cruz nas costas. Um homem carregando uma cruz só tem uma expectativa na vida: a morte. Não é de hoje que as pessoas seguem a Cristo, mas seguem mal intencionadas,
seguem de maneira errada. Seguem a Cristo porque Cristo pode dar o emprego que ele queria. E as igrejas estão prometendo que seguir a Cristo é ter o emprego de volta, é ganhar bem, é se dar bem, é se tornar um empresário, é ser um empreendedor. Que até hoje qualquer pessoa acha que é empreendedor hoje. As pessoas pensam que são bilionários hoje. Eu sempre tenho dito que hoje o pobre não é mais pobre, o rico não é mais rico, o milionário não é mais milionário, o bilionário não é mais bilionário. Porque o pobre acha que é rico e gasta o que não tem. O rico acha que é milionário, aí se endivida. O milionário acha que é bilionário e pronto. E o bilionário acha que é Deus. O mundo está assim, desse jeito. Eu estava observando meus sobrinhos lá em casa. Eu coloquei desenho para eles assistirem, desenho de Jesus. E eu observando que para eles a história de Cristo é fraca. Aquilo que Jesus faz não é legal. Eles querem assistir tudo aquilo que envolva destruição, violência, morte, intriga, briga. Eles preferem seguir os heróis que trazem violência, que trazem briga, que querem quebrar, que querem matar. E aí eles desligam e vão assistir outra coisa. Porque para eles, o Evangelho de Cristo é enfadonho. Eles não se identificam com esse Evangelho. Mas sabe por que não se identificam? Porque nós também fazemos isso em casa. Nós brigamos com as nossas esposas, as esposas brigam com os maridos, os filhos, um esculhambando com o outro, é uma desunião total, um brigando com um lado e do outro. A criança enxerga isso. Ela não enxerga aquele Cristo da Bíblia, ela não enxerga o Cristo amoroso que está dizendo: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ela enxerga outra coisa. Tem muita gente que, ao invés de seguir o Cristo que está carregando uma cruz, está seguindo o Cristo que carrega um saco de dinheiro na costa. Eles acreditam nisso e seguem a Cristo para receber as moedas de ouro que caem no saco. Ao contrário disso, nós estamos seguindo um homem que carrega na costa uma cruz. Muita gente acha que seguir a Cristo é apenas ir para a igreja. Seguir a Cristo é ser seu imitador. Não é assim que diz? Nascer em um lar religioso não faz de nós uma pessoa com o coração quebrantado. Não faz de nós uma boa pessoa. Saber o Evangelho não faz de nós nada além de sabedores da palavra. Ver e participar dos milagres de Cristo não fez daqueles que seguiam a Cristo seus seguidores. Eles estavam ali por causa talvez do pão, do peixe, mas esses mesmos que estavam seguindo foram aqueles que disseram: crucifica. Porque saber dessas coisas não te faz cristão de verdade. Saber dos milagres não faz. Decorar textos bíblicos não faz de você uma pessoa nova. E olha o que o texto diz: se alguém quiser, então é um convite. Se você quer seguir a Cristo, então tome a sua cruz. E o que quer dizer isso? Tome a sua cruz. É um sacrifício. Porque hoje em dia as pessoas estão completamente diferentes. Seguir a Cristo é deixar de seguir os seus próprios pensamentos. E isso não é fácil. Por isso muitos não seguem a Cristo. Alguns talvez por ignorância, mas a maioria por teimosia. A maioria porque não se identifica com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Cristo fala de paz, as pessoas querem guerra. O Evangelho de Cristo fala de amor, as pessoas querem ódio. O Evangelho de Cristo fala perdoar e o outro dia te vinga. A gente não está identificado com isso. Nós não estamos identificados com isso. É por isso que as igrejas de um modo geral são apáticas. A gente já perdeu a fé há muito tempo. E só que a gente não se tocou que não está seguindo o Cristo da Bíblia. A gente está seguindo o nosso pensamento, o pensamento de líderes religiosos, qualquer um que seja, mas a Cristo não. E eu, ao ler, eu estava lendo esse Evangelho de Jesus e lendo um livro da irmã White, que dizia que seguir a Cristo é deixar-se a si mesmo e pegar as coisas que são de Cristo. Mas como eu posso seguir isto? Como eu posso? Nascer em um lar religioso não me torna um coração quebrantado. Saber dos milagres não me torna um coração quebrantado. E a não compreensão dessas obras de Deus pode demonstrar que você possui um coração endurecido
e não quebrantado. Se você seguiu a Jesus por causa dos milagres, das sensações, das posições, do cargo que pode ocupar, então a gente ainda não entendeu o que é. Jesus não prometeu riqueza. Jesus não prometeu que você ia ter um bom emprego. Jesus não prometeu que a tua vida seria maravilhosa ao segui-lo, ao contrário. Ele disse isso. Agora eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. É uma das passagens mais inspiradoras do Novo Testamento. Assim como João 3,16, né? Ela expressa clara e belamente a parte essencial do Evangelho. E o que diz? Gálatas 2, 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amar este Evangelho, amar esta cruz, não é algo que antigamente poderia parecer, como é legal, não. Os discípulos foram perseguidos porque seguiram a Cristo. Jesus morreu por causa disso. Jesus foi perseguido por causa disso. Estamos nós sendo perseguidos por causa disso? Estamos nós incomodando o mundo por causa disso? Por causa do nosso estilo de vida? Ou é o contrário? É a gente que está se importando com o mundo? Porque parece que desvirtuou tudo, transformou tudo, e a gente está doido, seguindo gente como eu, como você, pecadores como todos nós. Mas, senhores, se alguém quer vir após mim, disse a Bíblia, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. E a sua cruz não é a sua esposa, não. A sua cruz não é seu marido, não. A sua cruz não é seu trabalho, não. A sua cruz é negar-se a si mesmo, é carregar o peso de não ser você, mas é Cristo brilhando em ti. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Nós não somos obrigados a seguir a Jesus. Ele disse: se alguém quiser, se você quiser. E sabe por que muita gente não é feliz seguindo a Cristo? Porque foi obrigado pelo pai e pela mãe, porque foi obrigado pelas circunstâncias, porque foi obrigado pelo medo, foi obrigado por muitas coisas, mas não o amor ao Evangelho. E esse amor ao Evangelho nos deve impelir a ir a esta cruz, e a ver que a cruz de Cristo, ela é um símbolo da morte, não da vida. A cruz nos tempos de Jesus não era como nossos tempos. Hoje as pessoas, como eu disse, usam crucifixo como exemplo, pendurados no pescoço, usam imagens, enfeite, tatuagem, é tudo de cruz, para simbolizar: olha, eu sigo a Jesus. Mas antigamente utilizar esse símbolo não significava algo bonito, significava que você era um criminoso, porque só iam para a cruz os criminosos e os piores deles. É por isso que o símbolo da cruz é um símbolo de pecado, um símbolo de redenção ao mesmo tempo. Na época de Cristo, a cruz era símbolo de vergonha, de humilhação e morte. Iam para a cruz os homens que haviam cometido grandes delitos para com a sociedade, ou aqueles que o governo achava que tinham cometido isso. Se levantar contra o governo na época poderia mandar você para a cruz. Cristo só foi mandado para a cruz porque achavam que Cristo, a sua essência era política, a sua essência era ser contra o governo. Por isso o mandaram para a cruz. Lembram que os fariseus faziam? Lembram como eles agiam? Era exatamente por isso. Hoje em dia mudou tudo, é tudo ao contrário. Tudo que a gente imaginava de Jesus, a gente coloca nos outros. Nós precisamos seguir a Jesus. À luz do texto, a última característica de um discípulo de Jesus é segui-lo. Isso parece até ser redundante, mas não é. Alguém pode acompanhar Jesus como Judas, por exemplo, acompanhou. Mas Judas acompanhou. Eu te pergunto, ele se tornou por isso uma pessoa santificada na sua vida? Judas se tornou por isso um grande seguidor de Cristo, um exemplo para nós? Mas o Judas estava ali.
acompanhando a Cristo, sabendo tudo que o envolvia, tudo que tinha ali, mas não era realmente um seguidor de Cristo. Você pode viver uma vida de negação de si, vivendo em um mosteiro, vivendo lá dentro de um quarto e não saindo para canto nenhum. Pode negar os desejos do seu corpo, até desejos que Deus nem proibiu, mas você nega a si mesmo porque acha que tem que ser assim. Mas mesmo assim ainda não é discípulo. Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 13, ela diz o que é a essência do Evangelho, só que a gente não quer mais saber disso. A gente não está mais identificado com amor. Falar em amor hoje em dia é falar de gente besta. Hoje em dia, se você é bom, te dizem que tu é bobo. Se você é legal, te dizem que tu é leso. Se você demonstra compaixão, dizem que você é abestado. Completamente diferente do Evangelho. Hoje você tem que demonstrar raiva, ódio, rancor, para poder dizer que sou cristão. Você pode carregar uma cruz pesadíssima na sua vida, com inúmeros episódios de sofrimento, mesmo assim não ser discípulo de Jesus. E agora você pode estar pensando, então é impossível ser discípulo de Jesus? O que eu devo fazer para ser discípulo de Jesus? Como consigo compreender o que é ser um discípulo de Jesus? Nesse momento Jesus não nos oferece uma coroa. É isso que a gente tem que colocar em mente. Jesus não te oferece coroa. Jesus te oferece uma coroa de espinho, não de ouro. Ele te oferece carregar uma cruz, não carregar dinheiro. É isso que a gente não quer. A gente não quer carregar cruz, a gente quer carregar dinheiro. A gente não quer uma coroa de espinho, a gente quer uma coroa de ouro. É por isso que nós seguimos a Cristo de uma maneira errada. Lembrem, nós seguimos o homem que carregou a cruz nas costas. E alguém que carrega a cruz nas costas só pode ter um destino: a morte. E agora eu passo aqui a fazer um paralelo entre os que deveriam seguir a Cristo de uma maneira diferente e aqueles que acham que seguem a Cristo, mas não seguem os ensinos de Cristo. Porque sabe que é o curioso da nossa vida? É a gente ter exaltado a imagem de Jesus, colocado a imagem de Cristo como mais importante do que os seus ensinos, e isso é completamente errado. Vocês viram em algum momento Jesus pedir aos discípulos: se ajoelhem diante de mim e me adorem? Vocês viram em algum momento isso? Vocês nunca viram isso? No entanto, a maioria das coisas que a gente faz hoje em dia é fazer esse tipo de atitude, como se isso fosse adoração. Adoração não é isso. Então eu vou aplaudir a imagem, eu vou cantar para a imagem, mas eu não vou fazer nada do que Jesus disse que era para fazer. E aí você acha que é cristão, porque você está adorando a imagem, cantando para a imagem, mas não está seguindo o que Jesus, aquela imagem, diz para você fazer. E é por isso que muita gente ainda se engana até hoje, achando que é cristão, não é. Achando que está seguindo e não está. É a mesma coisa de um pai, uma mãe que diz: meu filho, não pegue nisso aqui. O filho diz assim: mamãe é legal, mamãe é super bacana, amo a minha mãe, mas eu não vou fazer o que a mamãe disse que era para fazer, eu vou fazer tudo ao contrário. E você faz tudo ao contrário. Você obedeceu à sua mãe? Isso é demonstração de amor pela sua mãe? Exatamente isso que a gente faz na nossa vida. Nós aplaudimos a Cristo, cantamos para Cristo, mas esquecemos o que Ele ensinou. E o que Ele ensinou é mais importante do que sua própria imagem, porque Ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. E aquele que me ama fará as coisas que eu ordeno e guardará os meus mandamentos. É por isso que o Evangelho está fraco. As pessoas estão vivenciando outra coisa. Estão indo para a igreja para ganhar dinheiro. Estão indo para a igreja para ser opositores de alguma coisa. Estão indo para a igreja para escancarar outras coisas, menos Jesus. E tem gente que usa desse púlpito aqui como parlatório, apenas como um foro especial próprio. Quando vem aqui quer cacetar na vida do outro. É por isso que eu sempre, quando alguém me convida, eu digo: não me fale nada de igreja, eu não quero saber o que está acontecendo lá. Porque normalmente as pessoas são contaminadas com as notícias de lá. E você acaba não levando o Evangelho, você acaba levando uma repreensão para as pessoas. O Evangelho de Cristo é pregar a cruz.
Não pregar para fulano, para ciclano, para da tua vida. Não, o Evangelho já nos molda. O Evangelho de Cristo nos molda. Os seguidores de Cristo deviam ser os perseguidos e não os perseguidores. Como que a gente pode ser seguidor de Cristo se a gente é que persegue? Se a gente é que está perseguindo? É incrível como nós mudamos essas características no mundo todo. E é no mundo todo, não é só no Brasil, não. Os seguidores de Cristo deviam ser as pessoas mansas, não os enraivados, não os que querem brigar. Os mansos herdarão a terra. Só que está todo mundo desvirtuado. Cutuca aí na pessoa que está do teu lado e diz assim: você é manso? Você é humilde? Cutuque nele. Você é uma pessoa mansa? É humilde? Ou está perseguindo? Ou está enraivado com a vida? Os seguidores de Cristo deviam ser os humildes e não os egoístas. Os seguidores de Cristo deviam ser os que querem a paz, não os que querem guerra. Só que está tudo ao contrário, está todo mundo querendo guerra, está todo mundo querendo bater, mas Cristo ensinou paz. Como é que a gente está ficando meio maluco? Eu tenho ido em igrejas desesperadas, igrejas iradas um com o outro, igrejas brigando com o outro. Que tipo de evangelho é esse? Do capeta, não é de Deus. Os seguidores de Cristo, lembro, deveriam ser aqueles que buscam a paz, não os que procuram a guerra. Os seguidores de Cristo deviam ser aqueles que oram pelos seus inimigos, não aqueles que vão atrás para fazer inimizade com os outros. A Bíblia diz: orai pelos vossos inimigos. Hoje a gente está atrás para fazer inimizade com os outros. Mas imagina, se não ora nem pelo amigo, vai orar pelo inimigo. Eu quero é discutir com os outros, quero me tornar inimigo dos outros. Aí a gente fica debatendo, Esqueçam. Como é que é isso? Como é que pode ser seguidores de Cristo? Os seguidores de Cristo deviam ser os que se identificam com Ele e não os que não suportam os seus pensamentos, como as crianças mudando de canal para assistir outra coisa. Não, Jesus não, é muito mansinho. Eu quero ver guerra, estraçalhar, queimar, explodir. Isso você pode identificar na sua casa. Se você perguntar para o seu filho qual desenho que ele vai escolher, esse, talvez ele diga que é aquele que você quer, porque tu está perto. Mas deixa ele sozinho para escolher. Faça isso, faça esse teste. E você vai ver que nós não estamos identificados com o Cristo da paciência, com o Cristo do amor, com o Cristo da paz. Nós queremos guerra, discussão, ser os mais inteligentes de todos. Os seguidores de Cristo deviam seguir a Ele, e não a líderes oportunistas, e não a outras coisas. É Cristo, é o Evangelho de Cristo. Parece que todo mundo voltou só para o Levítico hoje. Esqueceram que existe Mateus, Marcos, Lucas e João. Esqueceram. Está todo mundo querendo matar, está todo mundo querendo desfalar. Mas espera aí, não foi aquele que disse: vinde a mim os que estás cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei? Como nós queremos ser atraídos para a cruz se a gente não suporta este Evangelho? Os seguidores de Cristo deviam odiar os pecados em suas próprias vidas e não querer matar os outros pelo pecado que os outros têm. Isso é difícil para a gente. Nós devíamos odiar o pecado na nossa vida e não querer matar os outros porque os outros têm pecado dos quais eu não tenho, mas os outros é pior do que eu, então eu tenho que massacrá-los. E você continua com os seus. Aí muita gente que diz: a gente ama o pecador, mas odeia o pecado. Meu irmão, agindo dessa maneira, do jeito que estamos agindo, e dizer que isso é o Evangelho de Cristo, eu fico assim, abismado, de como tem gente que acredita nesse Evangelho do blá blá blá, do oba oba. Hoje em dia as pessoas, meu Deus, século 21, eu vi o vídeo onde a mulher ia beijar nos pés de uma bispa, o marido, o pastor, e beijando os pés, porque pés consagrados, aí dava R$100 para aquele beijo, o xarabaxunga. Outros seguindo, aí um camarada passa o lenço no suor dele e entrega para a pessoa: é o suor sagrado de Jesus.
A pessoa pega aquilo e leva para casa. Meu Deus, não é possível. Onde estamos? Estamos matando o Evangelho de Cristo. Vão com aquilo como se fosse a coisa mais extraordinária do mundo. Ai, adorando o bezerro de ouro. Meu Deus do céu. Será possível que a gente não consegue compreender isto? Cristo estava carregando a cruz, não estava carregando um saco cheio de dinheiro te oferecendo vida boa e bonança, não. Aquele que quiser seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Crucificado estou com Cristo, já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Isto quer dizer que as minhas observações, as minhas coisas pessoais são deixadas de lado, porque eu sigo aquele que me ensina algo que eu não sou, porque o ser humano é mau, nós somos ruins. Agora imagina, ainda vem outras pessoas alimentando o lado ruim que a gente tem. A gente quer bater, quando alguém fala mal da gente, a gente quer meter a mão na cara, essa é a verdade. É por isso que Cristo vem e te ensina outra coisa. Te ensina a ser diferente, a ser manso, humilde, como Ele era. Agora tem muita coisa. Os seguidores de Cristo devem santificar suas próprias vidas e não querer santificar a vida dos outros. É isso que é o errado. Porque quando eu santifico a minha vida, quando você santifica a sua vida, você não tem que ficar patando atrás dos outros, querendo santificar a vida dos outros. As pessoas vão ver em você algo santo. Quando você vê alguém de Jesus, você sabe que é uma pessoa do bem, você sente uma energia boa. E aqui não tem nada a ver com coisa holística, não. Estou falando essa coisa, essa empatia, essa coisa legal de que, poxa vida, eu também quero ser assim. Os seguidores de Cristo deviam saber que segue alguém que carregou uma cruz nas costas e não um saco de dinheiro. Os seguidores de Cristo deviam ser aqueles que amam, não aqueles que odeiam. Como é que você pode ser seguidor de Cristo se você odeia os outros? É isso que Jesus te ensina? É isso que Jesus ensinou? Odiar os outros? Os seguidores de Cristo deviam ser aqueles que estendem a mão e salvam uma vida, não aqueles que estão com pedras na mão para atacar no primeiro pecador que enxerga. É o contrário do Evangelho. Mas como é difícil a gente aguentar isso, porque os nossos ouvidos, a nossa mente já está cheia de outra ideia, de outra coisa. A gente diz, não, mas eu quero é matar, eu quero é falar. Gente, os seguidores de Cristo deveriam estar dispostos a morrer por Cristo e não a matar por Ele, pois Cristo nunca ensinou isso em seus ensinos. Já viram que hoje eu vejo protestos, coisas, um grupo de líderes gritando aqui no plano piloto, líderes religiosos em frente à Suprema Corte, gritando. Eu digo, meu Deus, o que é isso, Pai? Estão ficando doido, não é possível. Não é possível que a gente deixou a coisa natural pela coisa assim absurda. Hoje em dia, o cristão bate no peito e diz assim, eu mato por Jesus. Aonde você encontra no Evangelho de Cristo dizendo, matem por mim? Esses ensinos é de terrorista. Esses ensinos são os mesmos que os terroristas usam, é a mesma justificativa, mato por Cristo. Não existe isso na Bíblia. Existe aqueles que seguem a mim, têm que estar dispostos a morrer, não a matar. Completamente diferente, só que hoje eu quero matar, morrer nunca. Esse é o Evangelho diferente que nós estamos vivendo. Os seguidores de Cristo deveriam estar dispostos a morrer por Ele, não a matar por Ele, porque Ele nunca pediu isso. Morrer pelo Evangelho significa que você seria perseguido, que você seria o fora da lei, que você seria o rejeitado, assim como Cristo foi rejeitado. Mas os que se dizem cristãos hoje deturpam os ensinos e dizem que os outros devem morrer e que para defender o Evangelho estão dispostos a matar. Quando Paulo disse isso, notem bem, ele disse, já estou crucificado com Cristo, por isso já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo não conhecia quem era Jesus, quem era que matava? Era Paulo. Quando Paulo passa a ser seguidor de Cristo, quem é o perseguido? Quem é que querem matar? Era ele. É por isso que nós não entendemos hoje, está tudo deturpado na nossa mente.
Achamos que para defender o evangelho eu tenho que matar os outros. Ao contrário, meu irmão, se você está pensando em matar alguém, em esfolar alguém, em cacetar e apedrejar alguém por causa do evangelho, então você não está seguindo a Cristo, porque ele disse que é você que tem que morrer por ele e não matar por ele. Só que está tudo desvirtuado. Mas os que dizem ser cristão é outra coisa. Esse é o ensinamento de terroristas. A nossa sociedade simplesmente se esqueceu, abandonando os ensinos de Jesus. Voltaram seus ouvidos e sua alma para líderes fraudulentos. Esqueceram os ensinamentos de Jesus e seguem outro Messias, outro líder, mas não Jesus. Talvez estão seguindo um que carregue o ódio, ou que carrega um saco de dinheiro na costa, mas esqueceram o verdadeiro evangelho. Porque a Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quando eu digo crucificado, estou com Cristo, quer dizer que o velho homem morreu. E quem que é o velho homem? É o homem mau, é o homem cruel, é o homem que quer bater nas pessoas. É esse, nós temos, como diz assim, esse nosso sentido pecaminoso. E essa parte pecaminosa, essa parte arrogante nossa, ela deve ser substituída pelo manto de Cristo. Mas quem quer? Quando a gente escuta agora as palavras de Cristo, não adianta. Olha só o que Jesus dizia, olha que absurdo que Jesus dizia. Se alguém te ferir na tua face, o que ele dizia? Como é que é? E quem é que faz isso hoje? Quem é seguidor de Cristo hoje? Eu vou dar um murro na cara dele, vou matar ele. Eu quero ver se ele vai falar contra mim, quero ver se ele pensa do jeito que eu penso diferente. Meu revólver está aqui, esse é o meu evangelho, minha faca está amolada. Meu Deus, como é que pode? Será que não dá uma dor no coração nosso? Não dá uma vergonha alheia disso? De a gente estar espalhando um evangelho de ódio? Evangelho de ódio na igreja? Evangelho de ódio nas pessoas? Parece que fomos envenenados de uma maneira tal que não identificamos o que nós estamos errados. E para nós ouvir isso dá sono, dá sonolência, causa transtorno, mas entra por aqui e sai por aqui. Porque este evangelho não faz mais sucesso. O que faz o sucesso é você pegar e dizer o seguinte, com aquelas lá: peguem as suas trombetas, toquem 7 dias ao redor de Jericó, e os muros vão cair. E quando caírem, matem velhos, crianças e todos ao fio da espada. Isso que a gente gostava. Mas Jesus veio, e é isso que a gente não entende. Jesus deixou essas coisas todas de lado e disse: um novo evangelho eu vos ofereço. Não queremos esse novo evangelho de paz e de tranquilidade com as pessoas e de ser bons com os outros? Não, porque é difícil. Parece que é mais fácil ser ruim do que ser uma pessoa boa. Ao longo da minha vida na igreja, eu tenho me deparado com muitas coisas. Um dia eu fui pregar numa igreja, irmão, e aí eu estava naquela salinha ali que a gente chama de sala pastoral, né? Me preparando para entrar para pregar. E estava discutindo lá o tesoureiro da igreja, o ancião. Uma discussão calorosa, pá. Eu disse: gente, a gente já vai entrar. Ele estava discutindo, bom, aí tocou aquela música, Santo, 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 que é para entrar, né? E aí a gente ficou em fila e começou a entrar. Quando a gente começou a entrar, que o ancião vai entrando, o tesoureiro deu um murro na costa dele. Pá! Aí o ancião entrou assim: Santo, Santo. Eu digo: não volta, porque a vontade era voltar e o negócio ia comer fogo, não é não? E aí chegamos lá na frente, fomos cantar Amor, Amor. É o evangelho. Em uma palavra: ama o teu próximo como a ti mesmo. Deus é amor. Ele estava tremendo, querendo voltar, para descontar o murro que levou. Eu acho que um dia eu vou escrever, viu? Não, eu vou escrever um livro chamado Os Bastidores da Igreja. Uma outra igreja eu fui convidado, quando eu cheguei lá tinha 4 pregadores. Hoje eu cheguei atrasado aqui, mas aquele dia eu cheguei no horário certo, mesmo assim tinha 4. Um convidado com a escola sabatina, outro convidado pelo ancião, outro convidado...
e eu tinha sido convidado pelo diretor de música, que era o dia de negócio de música, né? Aí tá bom. Aí ficou aqui, eu digo, gente, olha, vocês escolhem quem vai pregar, quando você me chamar eu vou. Aí eles, como conheciam, vamos deixar o professor aqui pregar, né? E aí eles concordaram que eu ia pregar. Só que o camarada que tinha convidado o outro, não gostou. Apesar de o pregador dele ter dado a vez, não gostou. Não, quer pregar eu mesmo, porque ele já tinha uma desavença com o outro cidadão. E aí tinha, assim, as caixas de som aqui, a caixa de som ali, o aparelho da igreja era dele. A caixa de som era dele. Eu lembro que quando eu subi ao púlpito, que eu peguei o microfone, eu só via assim um negócio. Tomou o microfone da minha mão. Tomou o microfone da minha mão, desligou as caixas de som, levou, e eu olhando isso aqui, ó. Levou, colocou dentro da Kombi dele, tudinho levou. E eu preguei, eu disse, gente, vamos continuar. Eu nem comentei, que é para não dar razão aquele negócio. E a gente continuou sem microfone, sem caixa de som, mas continuamos. Entendeu como é que é o negócio? Então não é de hoje que essa parte nossa ruinzinha, ela está dentro de nós. Aí imagina, aí líderes religiosos, pessoas começam a alimentar essa partezinha nossa, a gente quer matar, a gente quer te falar. A gente fica com isso dentro da mente. Eu fui numa outra igreja, em que isso era uma sexta-feira, eu fui na casa da secretária da igreja, estávamos arrumando tudo como ia ser, né? Era aniversário da igreja e eu ia ser o pregador. E aí eu lembro que eu disse assim, quem são as pessoas que vão comigo pela plataforma, né? A gente chama isso aqui de plataforma, né? O altar, né? E aí ele disse assim, ela disse, escolhe alguém daí. E aí me deu o livro da igreja. Daí os membros aí, escolhe o que você escolher, tipo, uma sorte, né? Aí eu lembro que eu apontei e disse assim, esse senhor aqui, fulano de tal, né? Tinha a data do nascimento do lado, esse senhor. Aí ela olhou para mim e fez assim, esse daí não serve não, irmão. Eu digo, não, por quê? Se daí diz que, olha, final de semana, toma um corotezinho de vez em quando, aí fica meio pau, meio tijolo. Eu disse, é mesmo, irmão. Eu digo, tá bom, então. Pulei. Eu digo, essa aqui, uma senhora. Aí ela falou, mano, deixa eu te falar, estazinha também não. Eu digo, não, por quê? Nem te conto o que aconteceu com ela. Diz que o marido dela está desconfiado. A igreja está pensando também. Eu digo, é mesmo? É. Aí eu digo, tá, escolhi uma jovem. Essa menina aqui, essa jovem. Irmão, essa uma também não. Eu digo, não, irmã, por quê? O senhor já viu falar de banana de feira? Eu digo, como assim? Maçada por todo mundo? Éessazinha. Se o senhor quiser, eu digo, irmão, é o seguinte, eu não conheço ninguém. Convide a senhora, escolha 3 pessoas. Ela disse, já sei. Eu, minha filha e meu marido, pronto. Acabou. Decidido. Olha só a perfeição onde estava. E eu procurando no livro da igreja, a perfeição estava do meu lado. Entende o que é isso? É este evangelho que a gente vive, parece assim que gostou disso. E isso deveria ser exceção, irmãos. Mas parece que virou regra na igreja, essas coisas. O evangelho de Cristo, olha que lindo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos querem ainda seguir aquele homem que carrega a cruz e não o saco de dinheiro? Levante a mão. Ele não está carregando o saco de dinheiro, lembrem. Ele não está carregando o saco de soluções, não. Ele está te oferecendo uma vida nova, uma vida de amor. Que você rejeite o seu eu pecaminoso, as suas coisas ruins, e coloque as coisas boas que Ele tem para oferecer. Marcos 8,34, chamou Jesus a multidão e disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai fazer o quê? Vai perder. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo evangelho, esse se salvará. Esse será salvo. Esse é o evangelho de Cristo. É diferente do nosso evangelho. Vamos olhar a cruz de Cristo hoje com um olhar amoroso. Vamos olhar essa cruz de Cristo com um olhar benevolente, com um olhar de gente que ama,
Vamos pegar na mão de Cristo e dizer: Senhor, me ensina realmente o evangelho da vida, o evangelho que perdoa, o evangelho que acolhe, que levanta a mão e que estende a mão para as pessoas e diz: eu também não te condeno. Vamos viver este evangelho de Cristo e olhar para a cruz, e a cruz era de morte e não de vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Te pedimos que nesse momento venha, através do Teu Espírito Santo, inundar os nossos corações, a nossa mente, quebranta o nosso coração, ó Pai. Que aquele evangelho do primeiro amor venha estar conosco. Muitos, Senhor, usando a Tua palavra de uma maneira deturpada para enganar, para nos levar ao ódio, à cobiça e a outros interesses. Mas nós tivemos ali, de braços abertos, morrendo por nós e dizendo: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Fica conosco, nos traz esse primeiro amor, nos traz de volta esse primeiro amor, esse primeiro evangelho. Nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus nós te imploramos, vive em nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero agradecer a todos, agradecer o convite e agradecer as pessoas que vão assistindo aí nas suas casas. Todos os sábados, às 15h45, a gente para com as notícias para falar ao coração seu. Se você não conhece este canal, é a primeira vez que você vem, eu sou aqui em Santarém, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós não somos perfeitos, mas estamos atrás desta perfeição e seguindo a Cristo que carregou a cruz. Que Deus possa te abençoar aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém. Amém para todos. Amém.